Olá, seja bem-vindo, 21 de julho. Bom dia para você que nos acompanha, 9h11 da manhã. E agora você confere comigo as principais notícias aqui da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 46.692 casos de Covid-19. Desse total, 45.272 pessoas já se recuperaram, uma notícia muito boa. Ainda aguardo o resultado do exame, 449 pessoas. Infelizmente, já são 924 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 17 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 15 internações, sendo 11 em UTI, e dos casos suspeitos, são 2 internados e até o momento 1 está na UTI. Somados, os números representam 67% de ocupação em leitos de UTI e 26% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação, já foram 596.903 doses aplicadas, ou seja, 95% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 91% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única e 77% receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo a coordenadora do programa Família Segura, Suelen Borretti. Seja muito bem-vinda, Suelen. Muito obrigada, bom dia. Um prazer ter você aqui com a gente para comentar sobre esse assunto tão importante. Inclusive, esse programa é sempre citado aqui por outros convidados, porque justamente existe muita relação com a nossa cidade. Suelen, justamente sobre isso, eu queria que você comentasse o que é o programa Família Segura, quais são os principais objetivos e responsabilidades. Bom, o programa Família Segura, ele nasceu de uma ideia, é um programa de lei municipal. E é muito interessante a gente pensar nos objetivos do programa, porque vai muito além de apenas atender as pessoas em situação de violência. O objetivo principal do programa Família Segura é justamente fomentar as ideias sobre violência contra a mulher, violência doméstica, né, que não atinge apenas a mulher. Então, nós temos como caráter principal essa questão educativa, as questões de espalhar as ideias sobre as diferenças de gênero e fazer com que todas as portas de entrada do município sejam portas muito bem capacitadas para acolher as pessoas em situação de violência. A pessoa não vai precisar centralizar em apenas um único lugar, né, as situações que ela precisa, ela pode ser atendida em qualquer lugar da cidade. Esse é o nosso objetivo principal. Capacitar a rede que atende e também fazer com que as pessoas saibam mais sobre violência, porque daí sim a gente consegue fazer o enfrentamento. Muito interessante, né, Suelen? A gente sempre conversa aqui, como eu comentei, existem órgãos que fazem a questão da fiscalização, outros da capacitação. Queria que você comentasse, né? O programa Família Segura foi inaugurado em 2019. Se a gente for parar para pensar, ainda é novo. De onde que nasce a necessidade de criar um programa que fala sobre a educação? Isso. Quando a gente pensa que violência de gênero, violência contra a mulher é uma construção social, a gente precisa de ferramentas justamente para enfrentar essa construção, né? Nós todos estamos no meio de uma sociedade em que esse ensinamento de que a desigualdade entre os gêneros é passado de geração a geração sem que a gente se dê conta às vezes, né? Nós repetimos discursos, nós repetimos falas que por si só não são violentas, não são agressivas, mas ajudam a construir essa desigualdade entre homens e mulheres. E que, no fim das contas, se dão por relações de poder, né? Não tem a ver com força física, não tem a ver com justamente quem é e quem não é. Tem a ver com que, às vezes, um se sente em situação de poder e dominação sobre o outro. E as principais vítimas são, de fato, mulheres em todos os ciclos de vida, né? Nós temos, infelizmente, um número muito grande de mulheres em todas as faixas etárias, né? Elas são mais de 80% do público atendido pelo Família Segura, e isso faz com que a gente cada vez mais perceba quais são as nuances dessas violências. Cada número
diz pra gente algo importante, algo, um detalhe que precisa ser visto com mais atenção, né? Algum tipo de uma região da cidade, uma parcela da população que precisa de uma atenção maior. Isso vai sendo controlado, a gente vai analisando nossos indicadores e tendo essas informações para bem servir a população. São ações, né? São questões que estão muito ligadas ao cultural, né, Suelen? Exatamente. Quando a gente fala sobre essa desconstrução, é justamente desconstruir essas questões socioculturais, né? Quando você fala sobre essa questão da educação, não é simplesmente um acolhimento de chegar lá e ter somente uma conversa, né? Existe uma equipe preparada para isso. Você pode comentar qual é essa equipe? Existem psicólogos, assistentes sociais? Isso, a nossa equipe, ela é a que faz o atendimento psicossocial inicial dessas pessoas em situação de violência. A gente, inclusive, evita usar a palavra vítima, né? A gente não quer que as pessoas se coloquem nessa posição para toda a vida. A gente precisa, sim, que as pessoas tenham noção de que estão sofrendo algum tipo de violência, porque só assim elas vão sair dessa situação, né? Mas a nossa equipe está lá, recebendo com muito carinho, com muito respeito as pessoas que chegam até nós. Nós temos equipe com psicólogas e assistentes sociais, além do suporte do pessoal do administrativo, recepção, né? Também faz parte da nossa equipe a Patrulha Maria da Penha, que a gente tem muito orgulho de tê-los conosco. E o mais interessante do nosso serviço, que eu acho que é o grande diferencial do que a gente oferece, é porque é um trabalho integrado entre secretarias. O Família Segura não é de uma secretaria apenas. Ele é um trabalho integrado entre a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Assistência Social e a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão. Tudo isso articulados pelo gabinete do prefeito através da Subsecretaria de Igualdade e Direitos Humanos. Porque, no fim das contas, todos nós estamos falando dos mesmos assuntos, todos nós estamos enfrentando as mesmas situações. E funciona muito bem, tem funcionado muito bem essa articulação entre secretarias. Nós temos servidores de todas essas secretarias trabalhando juntos no mesmo espaço, visando os mesmos objetivos. Suelen, qual que é o caminho para chegar até o Família Segura, né? Como a gente estava comentando, não é um programa que recebe denúncia, é um programa que acolhe não a vítima, né? As pessoas que estão passando por esse processo de violência, em situação de violência. Como chegar até o Família Segura? Qual que é o caminho? O Família Segura é um programa de portas abertas. A pessoa não precisa fazer um agendamento para chegar até lá, né? A gente fica localizado bem no centro da cidade, num lugar que é de fácil acesso para toda a população. Então, das 8 às 5, a gente está ali à disposição. Em qualquer momento que a pessoa chegar, vai ter uma pessoa para atender, vai ter uma técnica ali disponível, o psicólogo, assistente social, que vai ter essa primeira conversa, vai acolher o sofrimento dessa pessoa, vai dar as primeiras orientações, né, dizer o que ela precisa fazer, quais providências tomar, inclusive o registro de boletim de ocorrência, ou seja lá o que ela precisar. Dali também já saem até mesmo os primeiros encaminhamentos, caso a gente entenda que é uma situação que precise de um acompanhamento psicológico. Essa pessoa vai ser encaminhada para o território, lá na unidade de saúde, vai ter um psicólogo que vai atender essa questão, ou às vezes outras questões de saúde, né, que precisem de um acompanhamento, questões sociais também, né, se for a situação, ela vai ser encaminhada para o CRAS ou para o CREAS do território onde ela mora. Então, a gente está ali de portas abertas, né? Não precisa agendamento, é só chegar, a gente passa o endereço e os telefones já e é só chegar. A gente está ali com a equipe pronta para receber qualquer situação. Justamente para segurar, né? A pessoa, quando ela passa por essa situação de violência, fica um desespero, né, Suelen? Sem orientação, não sabe para onde ir. O Família Segura é um local onde ela vai ser acolhida. Isso. É muito ruim a gente já ter que lidar com a situação de violência. Qualquer pessoa, qualquer um de nós que já passou por uma situação, e nós mulheres sabemos muito bem como é complicado passar por isso no nosso dia a dia, e você ter um atendimento humanizado, uma equipe bem preparada para uma conversa num ambiente acolhedor, faz toda a diferença, né? Então, esse é o nosso objetivo principal, né? Fazer com que essa pessoa seja bem acolhida
ela consiga ter um norte, né? Para onde ela vai, o que ela precisa fazer. A cidade tem muitos equipamentos, a cidade tem muitos serviços a oferecer, mas nem sempre é do conhecimento de toda a população. Então, nós estamos ali para orientar e fazer o que for necessário para dar os encaminhamentos. Ótimo, Suelen. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre os dados, né, que estão ocorrendo aqui na nossa cidade e também fala um pouquinho sobre a efetividade desse ano do Família Segura. Peço licença. E como parte das comemorações dos 105 anos em Jacareí, o Tiro de Guerra realiza uma campanha que se chama Um Tiro na Fome. O objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza para famílias em situação de vulnerabilidade social. Como parte das comemorações de 105 anos em Jacareí, o Tiro de Guerra realiza uma campanha de arrecadação de alimentos até o dia 22 de julho em unidades da rede de supermercados Chibata. Essa é uma das nossas ações sociais, dentre outras que a gente também tem a capacidade de fazer. Nesse ano, a gente viu a necessidade de fazer de alimento, haja vista, né, a situação atual, né, de muitas pessoas tendo esse tipo de necessidade. Intitulada Um Tiro na Fome, a campanha recebe doações de alimentos não perecíveis, leite, produtos de higiene e materiais de limpeza. A abordagem é feita na porta e dentro dos supermercados. Os nossos militares estão já bem orientados, preparados, né, para que eles possam abordar as pessoas e falar um pouco da campanha, né, e pedir a colaboração daqueles que puderem, logicamente, nos ajudar, né, a fazer o maior número de arrecadações possíveis para que nós possamos ajudar o maior número de famílias possíveis também. A Dona Maria e a Marina ajudaram na arrecadação e reforçaram a importância na rede de solidariedade. Eu fui abordada por dois moços muito educados e pediram se eu podia estar ajudando, e aí Deus tocou no meu coração e eu estou ajudando. É um sentimento assim, que dá da gente saber que tem pessoas que estão passando necessidade, enquanto que a gente, graças a Deus, está tendo. Então, eu senti no meu coração de dar esse pouquinho para estar ajudando. É importante, assim, nesse momento de pandemia, pós-pandemia, tantas pessoas estão precisando, né? E essa ação do Tiro de Guerra é muito importante para ajudar as pessoas. Os produtos arrecadados serão transformados em cestas básicas e entregues à Secretaria Municipal de Assistência Social, entidades e associações de bairros para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade social. Nesse momento, isso foi o que nos despertou a vontade, né? Nós lá, os militares do Tiro de Guerra, de uma maneira geral, a gente vendo a situação atual de pessoas que realmente precisam de ajuda, né? E despertar nas pessoas esse sentimento de que cada um fazendo ali um pouquinho, fazendo a doação de 1 quilo de alimento e a união de todos, a gente vai conseguir fazer realmente uma grande campanha e ajudar o maior número de pessoas que a gente possa ajudar. As doações podem ser feitas até o dia 22 de julho nas unidades da rede Chibata do bairro São João e Barão, das 16 às 19 horas, ou diretamente na sede do Tiro de Guerra de Jacareí, das 6 horas às 16 horas, na rua Nenê Namura Habib, número 156, no bairro Jardim Paulistano. Um projeto acessível, né? Já está ali no supermercado. Quem puder já contribuir para esse programa importantíssimo para as pessoas que estão passando por vulnerabilidade social. E a gente volta a conversar com a Suelen Borretti, que é coordenadora do programa Família Segura. Lembrando que você aí de casa pode estar participando da nossa conversa por meio das nossas redes sociais. É só acessar no Facebook, YouTube, TV Câmara Jacareí e mandar seu comentário. Suelen, a gente tem aqui alguns dados de 2021. Então, a Família Segura, em 2021, realizou 1.577 atendimentos de violência doméstica. Desses atendimentos, 84% são vítimas do sexo feminino. A violência sexual corresponde a 40% dos casos, seguida da psicológica, com 38,6%, e da física, com 27,1%. Desses casos, 35% são crianças. Um dado alarmante, né? É assustador,
né? Esses dados são de 2021, né, Suelen? Justamente no release da Prefeitura, estava falando sobre o objetivo de implementar essas ações nesse ano de 2022. Como que foi esse primeiro semestre do Família Segura? Bom, primeiro semestre até o presente momento, né, o levantamento que nós fizemos, nós já atendemos mais de 100 novos casos no primeiro semestre, e para esses mais de 100 casos novos, né, nós fizemos mais de 700 atendimentos. Apesar de termos, né, como premissa a questão do atendimento inicial, o atendimento inicial nunca é um único atendimento, né? A equipe se empenha para que, se tiver que encerrar ou encaminhar para outro lugar, essa pessoa vá com bastante informação, né? Muitas coisas já tenham sido levantadas sobre aquele caso, a pessoa já tenha um embasamento bacana sobre o que precisa ser feito ou não. Então, para cada caso, a gente tem aí uma média de quase 7 atendimentos, né? Até que a pessoa possa ser encaminhada ou a situação dada como encerrada, né? Sobre as crianças e adolescentes, infelizmente, é o nosso público maior, né? Mas, por outro lado, a gente fica bem orgulhoso do trabalho que o Jacareí tem feito justamente no atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violências. Não é do conhecimento de todos também, mas Jacareí é referência para o estado e às vezes até para cidades fora do nosso estado, porque nós temos uma rede protetiva muito atuante que já está organizada desde 2016, justamente no atendimento às crianças, né, fazer com que ela seja mais bem acolhida possível, e que ela também não precise falar tantas vezes sobre o que lhe aconteceu. Ultimamente nós vemos, né, em muitos casos, o quanto é sofrido para a pessoa essa questão da revitimização. Ela ter que contar várias vezes o que aconteceu traz um sofrimento sobre um sofrimento. E não é o nosso objetivo, não é o que nós queremos, né? Então, esse número muito grande de crianças e adolescentes, a gente tem por premissa de que é a rede protetiva atuando, todas as denúncias, e aí independe da vontade, né? Em casos de crianças e adolescentes, independe da vontade da própria criança ou de seus responsáveis. Os casos precisam ser notificados, precisam ir até as portas de entrada, precisam notificar e fazer os acompanhamentos e encaminhamentos necessários. Então, nós temos recebido, sim, né, infelizmente, um número muito grande de crianças e adolescentes, mas que, por outro lado, deixa a gente atento a esse número, mas também naquela certeza de que estamos no caminho certo, né? As subnotificações ainda existem, mas estamos no caminho certo para fazer com que essa violência diminua. É isso que eu ia comentar, né, Sueli? Antes isso do que a subnotificação, porque acontecer e o poder público não conseguir enxergar onde está o problema é ainda pior, né? Exatamente. Nós já tivemos esse problema no primeiro ano da pandemia. O atendimento às crianças e adolescentes vinha numa crescente, né? À medida que a rede protetiva se fortalece, as articulações acontecem, as comunicações de violência acontecem, os casos aumentam, né? Naturalmente aumentam, porque é dado maior visibilidade, né, essas situações. E aí, no primeiro ano da pandemia, a gente teve uma queda para quase 1/3 dos anos anteriores. O que não condiz com a situação. A gente sabe que não foi não acontecimento de violência, né? Foi justamente a não notificação das violências que estavam acontecendo, porque as crianças estavam em casa, né? Sem um contato direto com educadores, com a escola e tudo mais. E aí, no segundo ano, a gente já vê esse número dobrando, né, em relação ao primeiro ano da pandemia, e agora em 2022 ele continua numa crescente. A gente entende isso também como sendo uma rede atuante, mas assim, as crianças estão aprendendo a falar sobre esse assunto. A gente tem muitos casos de crianças, nossa, eu vi uma aula, teve na escola, alguém falou, um videozinho que alguém postou, algo do tipo, e a gente vem recebendo, né, esses casos, acolhendo, também é dado todo o encaminhamento necessário, né.
E a gente vem trabalhando muito nessas situações também. É uma rede mesmo, né, Sueli? Tudo tem que ser feito em paralelo, né? Muito interessante. Outra ferramenta também de enfrentamento que você comentou é justamente a Patrulha Maria da Penha, que é uma parceria com a Guarda Civil. Como que é realizada essa ferramenta? Isso. As mulheres que têm a medida protetiva, né, depois do registro do boletim de ocorrência da violência sofrida, as mulheres podem solicitar durante o próprio registro do boletim de ocorrência que elas precisam da medida protetiva, em que o autor da violência não vai poder se aproximar e tudo mais. E aí a Patrulha Maria da Penha faz as rondas em todas as casas dessas mulheres que chegam até nós, que têm a medida protetiva. Eles atuam todos os dias da semana, durante todo o dia. É uma equipe que está muito bem entrelaçada conosco, então eles têm todas as informações que precisam, né, sobre a situação da mulher, e eles constroem uma relação de muita confiança com essas mulheres que precisam desse serviço. Então eles passam praticamente todos os dias, né? A gente tem um número aí de pelo menos 54 novos casos que a patrulha atendeu já nesse primeiro semestre, e para esses 54 casos eles já fizeram mais de 4.000 rondas, né? Isso significa que às vezes no mesmo dia eles passam em endereços diferentes que aquela pessoa solicitar, né? E a gente precisa deixar também registrado que a pessoa não precisa necessariamente passar pelo atendimento no programa Família Segura ou em outro equipamento para ter acesso ao serviço da ronda, né? É uma escolha da pessoa se ela não quiser, né, ter esse tipo de atendimento, porém é um direito dela o acesso ao serviço da ronda da Patrulha Maria da Penha. Então a patrulha vai ser comunicada de que a mulher tem medida protetiva e ela vai receber o serviço da ronda também. E além disso, em casos que não existe ainda a medida protetiva, mas situações em que a violência esteja acontecendo naquele momento, a guarda também pode ser acionada através do 153. Perfeito. E eles vão atender, mesmo que a pessoa não tenha a medida protetiva, eles vão até o local, né, para dar as primeiras orientações, fazer as primeiras intervenções e fazer o serviço que precisa ser feito. Suelen, quando a gente fala sobre violência, é muito importante essa continuidade, né, do acolhimento para quem está passando por essa situação, né? É muito importante isso, né? Isso. Infelizmente, o fenômeno da violência contra a mulher, o fenômeno da violência doméstica, uma das grandes travas que a gente vê é justamente a mulher está numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade tão grande que às vezes ela não consegue dar continuidade ao processo que ela própria começou. Então, nós enquanto serviço público não podemos ser um entrave, né? Nós precisamos ser facilitadores para que ela continue tendo acesso aos serviços que ela precisa. E nós precisamos ser aqueles que vão facilitar as coisas para ela, né? A mulher precisa saber que existe um programa, existem pessoas qualificadas para atender as necessidades dela. E mesmo que ela fraqueje, mesmo que ela fique em dúvida, né? São muitas coisas envolvidas, né? Para que uma mulher vença a situação de violência doméstica. E a gente precisa estar ali, né? Fortalecendo as relações que elas criam, né, com a própria patrulha, são relações muito boas. Algumas chamam, né, são os nossos anjos da guarda e tudo mais, mas assim, a gente entende que é a própria mulher sendo protagonista da sua vida, né, e fazendo com que as coisas aconteçam de forma a favorecer a segurança dela própria, né? Ótimo, Suelen. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre outras questões de mapeamento. A gente já volta a começar sobre esse assunto, certo, sobre o enfrentamento contra a violência doméstica. Peço licença. A gente fala agora sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em Jacareí. Hoje devem tomar a primeira ou segunda dose da vacina crianças entre 5 e 11 anos e pessoas com mais de 18 anos de idade que, por algum motivo, ainda não iniciaram o esquema vacinal. Já a dose de reforço está disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses ou a dose única de Janssen há 2 meses. A quarta dose é aplicada em pessoas
pessoas acima de 40 anos que tomaram a dose reforço da vacina há 4 meses. E a 5ª dose do imunizante está disponível para os idosos imunossuprimidos com mais de 60 anos que tenham recebido a dose anterior há 4 meses ou mais. A imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família entre as 8 da manhã até as 4 da tarde. Outras informações você pode conferir no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. E agora a gente vai chamar uma matéria. A Prefeitura está com vagas. O alto número de desempregos no Brasil tem feito a população buscar alternativas para sobreviver. Basta andar um pouco pelo centro de Jacareí, provavelmente você já deve ter percebido, e ali você encontra pessoas, vendedores em diversos semáforos, pessoas com histórias de luta para contar. Na reportagem você vai conferir a história da Josiane, da Emily e do Jonathan. Confira. Histórias que se cruzam em esquinas, rostos que representam famílias, que buscam oportunidades, que lutam para sobreviver. Josiane faz parte do grupo de 12 milhões de brasileiros que não têm trabalho com carteira assinada. Ela tem 29 anos, é mãe solo de um menino e uma menina. Estudou até a 6ª série e hoje, para ajudar nos custos com a família, vende balas em semáforos. Eu gosto de trabalhar com vendas, porque é um dinheiro que vem rápido, né? A gente compra, é investimento, a gente investe, é um dinheiro que volta, né? É o que me anima. Se eu ficar em casa, eu não consigo. Eu choro, fico triste. Trabalhar é o que me mantém feliz. Do outro lado da rua, encontramos a jovem Emily. Todos os dias, ela vende bala no sinal das 8 da manhã às 5 da tarde. O dinheiro que consegue usa para ajudar a mãe a pagar o aluguel da casa onde mora e comprar itens de higiene pessoal. Quando perguntamos quais são os desafios do trabalho, de cara, ela responde sobre a forma como é tratada por alguns motoristas. Um moço, ele veio me humilhar no sinal. Eu falei assim, moço, eu não tô roubando, eu não tô matando, eu não tô tirando nada que é seu. Eu só tô falando pra você me ajudar levando uma balinha. Aí ele pegou, levantou o vidro e saiu bravo. Aí eu sempre levanto a mão para Deus e agradeço, sabe? Porque é difícil, mas a gente continua. Quem divide o ponto com ela é o Jonathan, colombiano, que está no Brasil há 3 anos. Saiu do país de origem para conhecer o mundo e novas culturas. Aqui em Jacareí, ele é artista de rua. A cada sinal fechado, abre uma nova oportunidade para ele, que trata a bola com carinho, vender arte. Foi como uma questão mais cultural, conhecer uma língua, outra cultura. Você não pode ficar a vida inteira pensando, nossa, como será outro país. Só porque você não tem dinheiro, você não pode coibir isso, você me entende? Você tem uma liberdade, acho que o mundo foi feito para conhecer. Ele vive na cidade com a esposa e o filho que nasceu aqui. Terminou os estudos na Colômbia, fala 13 idiomas e se especializou no freestyle, um esporte que exige habilidade com a bola. Com todo respeito, a gente não está pedindo nada para ninguém, você me entende? Porque o que eu faço são horas e horas e horas e horas e horas de prática, muitas horas de prática. Você está embaixo do sol, embaixo da água. Eu acho que as pessoas não têm obrigação com a gente, você me entende? Pero, o sea, não é necessário você oferecer uma moeda, você oferecer algo econômico. Tem pessoas que falam, oh, bom dia, tirou onda, oh, parabéns, mano, por seu esforço. Isso alegra a gente, porque sabe que alguém está observando seu esforço, seu trabalho. Cada um deles arrecada um valor diferente por dia. Em dias bons, Josiane corre de um lado para o outro e consegue voltar para casa com R$80. É uma correria, o dia todo, correria para lá e para cá. E as pessoas são bem educadas? As pessoas são educadas. Tem gente que não abre o vidro do carro, tem gente que fala, não põe bala não que eu não quero. Daí eu falo, não, Deus abençoe. A gente usa um pouquinho de persuasão também, né, para poder vender bem. Eu mesmo falo, eu não falo mentira, né. Tem gente que vem e vende, não é para ganhar dinheiro, para poder manter a família, né, para usar porcaria e tal, mas eu falo, né, Deus sabe de todas as coisas, Ele é justo e as pessoas me conhecem aqui, daí todo mundo passa, eu falo, eu tô vendendo balinha para ajudar os meus filhos, tô desempregada e tal. Bastante gente compra, as pessoas são bem educadas, graças a Deus. É um trabalho justo, né? É um trabalho justo, eu prefiro trabalhar do que roubar. Seja debaixo de chuva ou de sol, recebendo sorrisos
ou vidros fechados. O que move cada um deles é o que move a humanidade. Sonhos. Eu sonho pro futuro, eu quero arrumar um serviço. Sair da rua, sabe? Arrumar um serviço, chegar no final de semana assim, você tá cansado, falar, hoje eu vou sair um pouco. Porque aí você já vai estar trabalhando, né? É um trabalho, mas eu queria trabalhar assim num comércio. Trabalho registrado. Receber aquele dinheiro fixo. Eu quero ser veterinária. O meu sonho mesmo é ter uma casa própria, no meu nome, dar um futuro para os meus filhos estudar, fazer faculdade, ver eles bem. Meu sonho é ver minha família sempre bem, né? E agora sim a gente volta com o link, a gente teve um probleminha técnico, olha só. Esse sábado o SESC Senat está com portas abertas e quem nos traz mais informações sobre o assunto é o repórter Rodrigo Cabral, que está ao vivo direto do nosso plenário. Bom dia, Rodrigo, quais são as informações? Agora vai. Bom dia, Isabela, bom dia a todos que nos acompanham, agora vai, hein? Olha, é isso mesmo, hein? O SESC Senat está com uma programação diferente essa semana, que é o SESC Senat de Portas Abertas. O evento acontece no próximo dia 23, que é o próximo sábado, né? Das 9 horas da manhã até a 1 hora da tarde. Neste evento ele vai contar com diversas atrações. Vão ter apresentações de taekwondo, aulas especiais de dança, vários food trucks, além de testes de glicemia e aferição de pressão, avaliações odontológicas, entre diversas outras atrações lá no local, né? Então, se você quer participar, a entrada é gratuita e o evento vai acontecer na Avenida Presidente Humberto de Alencar, Castelo Branco, número 3201, no bairro Rio Abaixo. Então, se você quer participar, é só ir até lá. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Rodrigo, pelas informações. E a gente volta a conversar com a Suelen Borretti, que é coordenadora do programa Família Segura. Lembrando que você é de casa, pode estar participando da nossa conversa. É só interagir por meio das nossas redes sociais. Suelen, a gente trouxe um pouquinho sobre os dados aqui em Jacareí da questão da violência doméstica. Agora a gente fala um pouquinho sobre a predominância, né? A gente tem uma predominância desses casos, principalmente na região oeste e no centro. Como que é realizado esse mapeamento do Família Segura? No momento em que a pessoa chega ao nosso atendimento, ela preenche um cadastro, né, com informações que para nós não são apenas números. Né? A gente precisa aprender a ler essas informações e saber o que os números têm a dizer para nós. Então, quando a gente pede que a pessoa preencha o endereço dela, não é apenas para saber onde ela mora, mas também para a gente saber em que regiões da cidade as situações de violência têm acontecido com mais ocorrências, com mais repetições e fornecer números para que outras políticas públicas se movimentem, para que as coisas aconteçam, né? A predominância na região oeste é algo que já é bem comum em todos os serviços, né? Inclusive da assistência social, por ser a região mais populosa da cidade, por ser uma região muito grande, são muitos bairros na região oeste, então é esperado que tenha um número muito grande de situações de violência acontecendo ali. Nesse primeiro semestre de 2022, nós tivemos também um aumento muito grande dos casos na região central da cidade. Tem acontecido muitas situações na região centro e outras regiões, como a região norte, que não aparecem com um número muito grande nos nossos indicadores, também dizem para a gente não de uma ausência de violência, mas às vezes de uma subnotificação de violência. E são situações em que às vezes os serviços públicos não têm acesso à população, não conseguem entrar em algumas comunidades que são mais fechadas às vezes, ou às vezes é a própria população que não consegue acessar os serviços. E isso dificulta muito um mapeamento mais fidedigno às reais situações de violência que ocorrem no município, né? Além dessa ferramenta do mapeamento, Suelen, vocês ali observando durante esses anos com o programa Família Segura, quais são as principais causas que vocês acreditam que causa justamente essa persistência da violência contra as mulheres, contra as crianças, os adolescentes, os idosos também, que são atendidos no programa Família Segura? Quais são as principais causas dessa persistência?
Como a gente falou no começo, a violência é uma situação de construção social. Então, ela sempre vai acontecer porque alguém se sente superior, porque alguém se sente na posição de dominar o outro, que é aquele para onde ele vai direcionar um ato violento ou algo do tipo. Quando a gente pensa em situações de mulheres em situação de violência, a gente fala de dependência financeira, a gente fala de dependência emocional em muitos casos, a gente fala de muitos fatores, né? Por isso que é tão importante a gente acolher sem julgamento, porque às vezes, para quem está de fora, é muito fácil falar, nossa, mas por que ela não arruma as coisas dela e sai? Por que ela não vai embora dessa situação? E não é simples, não é tão fácil assim. Existem muitas coisas envolvidas, fatores, às vezes, sociais, familiares, uma pressão, às vezes, até mesmo da religião, né, da cultura, de tradições familiares, de que precisa continuar naquele relacionamento. Muitas coisas colocam as mulheres em situação de continuar na violência, né? Continuar sendo essas pessoas que vivem em situação de violência. No caso das crianças e adolescentes, a gente vê muito aquelas questões assim, bom, mas será que está falando a verdade mesmo? Né? Será que não está inventando história, né? Talvez não seja tudo isso, às vezes essa criança está aumentando, e a gente sempre reforça que os cuidadores, aqueles que são responsáveis por crianças, precisam manter um canal de conversa muito aberto e muito facilitado, né, para a criança conseguir se expressar, conseguir conversar, falar das coisas que aconteceram durante o dia, falar das coisas que têm angustiado de alguma forma. Os adultos precisam prestar atenção em alguns sinais. Então, assim, as causas de uma pessoa permanecer em violência são muitas. Nós falamos muito do ciclo da violência. Em questão de violência doméstica contra mulheres, é algo que é muito difícil uma mulher sair e simplesmente, na primeira situação vivida, ela conseguir vencer isso. A gente tem ali uma evolução de tensão em que o casal discute, eles se agridem verbalmente, vira um ambiente pesado, um ambiente estressor para todos os membros da família. Até que chega na fase da explosão, em que muitas vezes acontece uma agressão física, uma violência física, e geralmente nesse ponto a mulher pede ajuda. Mas infelizmente, em muitos casos, depois vem a fase da lua de mel, e que a gente chama, né, desse jeito, porque às vezes é aquela hora que o homem promete que vai mudar, que tudo vai ficar diferente, ele se arrepende, ele pede perdão, e às vezes a mulher se sente até culpada de ter registrado um boletim de ocorrência ou de ter notificado, de ter denunciado isso de alguma forma, e aí volta tudo a ficar bem. Mas às vezes dura por anos essa fase da lua de mel e às vezes não dura quase nada. A gente já teve situações de no mesmo dia a pessoa retornar para uma situação de violência. Então, não cabe a nós julgar, né, o porquê a pessoa não consegue. Algumas estatísticas dizem que uma mulher, para conseguir denunciar uma violência doméstica, demorava quase 5 anos para que ela conseguisse notificar. E eu vou além, Isabela, eu penso que às vezes é questão de ela não apenas não ter coragem de notificar, às vezes é a dificuldade de se reconhecer numa situação de violência, né? Às vezes fica tão naturalizado as falas machistas no dia a dia, as construções que nós temos falado desde o começo, tudo isso vem reforçando uma posição em que quando a violência começa de forma às vezes psicológica, que é uma que permeia todas as outras, ela é naturalizada. A gente acha que não, é porque ele é nervoso, ele é estressado, enfim, é o jeito dele tratar, e aquilo vai sendo naturalizado. Até que a mulher se reconheça enquanto vítima de violência, às vezes leva muitos anos. E se a gente pensa, inclusive, que a violência psicológica só virou crime ano passado,
isso aumenta ainda mais esse abismo, né? Porque as mulheres não vão denunciar algo que elas não tenham certeza de que pode ser comprovado. Ainda tem o perigo de voltar isso contra ela, né? Sueli, a gente já vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Eu peço licença rapidinho, a gente já volta a conversar sobre essas questões. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre a 19ª edição das Olimpíadas Evangélicas e vai saber mais sobre as exposições do MAV. A gente volta daqui a pouco. Você conhece o Visão Zero? Esse é um conceito que entende que a vida é prioridade e que nenhuma morte no trânsito é aceitável. Até porque o trânsito não se trata só de carros e motos, ele se trata de gente. E é por isso que precisamos falar sobre vidas. A gente sabe que por melhor preparado que as pessoas estejam, todos podem cometer erros. Mas isso não deve resultar na morte de ninguém, nem na sua, nem de um parente ou um desconhecido. Mas para isso acontecer, todo mundo tem que fazer sua parte, viu? Além da conscientização de motoristas, ciclistas e pedestres, nós também precisamos do comprometimento dos engenheiros, gestores, políticos, de todos. E a gente não está fora dessa. Pode deixar que a Senatran está comprometida com Visão Zero, levar segurança para todos os brasileiros, todos os dias. Parou para pensar que apenas uma pessoa gera mais de 365 quilos de resíduos por ano e que os resíduos que poluem nossos mares e rios são predominantemente itens que consumimos em casa? E que por ano o Brasil produz 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos e que desse volume, 33% representam embalagens recicláveis? Sua atitude pode fazer toda a diferença. Separe as embalagens corretamente para o descarte. Elas vão para a sua lixeira de recicláveis. Se a embalagem for de vidro, um adulto precisa sempre estar por perto. Importante embalar antes do descarte para evitar qualquer acidente. Caso seja uma embalagem retornável, aproveite para trocá-la ou comprar uma nova cheinha. Se possível, esvazie as garrafas plásticas. E para não ocupar volumes, podem ser amassadas antes de irem para o lixo. Já as bebidas em caixinhas e nas latinhas, é só conferir se estão vazias antes de serem colocadas no lixo reciclável e pronto. Não precisa separar o anel de abertura. A preservação do planeta é uma responsabilidade de todos nós. E a sua atitude faz toda a diferença. Descarte consciente de embalagens. Crie esse hábito. Uma iniciativa da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas e do Ministério do Meio Ambiente.
Estamos de volta e a gente continua a nossa conversa com a coordenadora do programa Família Segura, Suelen. Suelen, queria que você comentasse um pouco, né? A gente estava falando sobre o ciclo da violência. Existem sinais para a gente observar tanto na mulher, ou a mulher que também está sofrendo essa situação, e nas crianças principalmente, né? Que ainda tem essa dificuldade de se comunicar, de entender o que é violência e o que não é. Existem sinais que a gente pode observar? Isso. Na questão das mulheres, a gente tem até um banner bem interessante no Família Segura, que é o violentômetro. A violência, ela vai numa escalada, né? Então, ela começa, às vezes, de forma muito sutil, com questões ali, um xingamento, uma manipulação, ciúmes excessivos, aí ele começa a afastar essa mulher do convívio dos amigos, do convívio da família, ela perde a sua rede de apoio justamente para que essa pessoa seja a única referência. E quando acontecer uma violência, ela não vai ter para quem pedir ajuda, né? Então, ela vai numa escalada até chegar na agressão física, né? E infelizmente, em alguns casos, até mesmo no feminicídio. Então, é muito importante que a própria mulher sinta-se à vontade nesse ambiente de casa, que infelizmente ainda é o ambiente mais perigoso para uma mulher, né? De todas as notificações de violência contra uma mulher, de Jacareí, a gente tem quase 80% dos casos acontecendo dentro da própria residência, e isso é um número muito alto. Pelo próprio parceiro. Na maioria das vezes, né? Então, assim, não dá para ficar simplesmente levando as coisas na naturalidade, né? Enquanto que a violência vai crescendo, vai aumentando, a mulher precisa estar muito atenta a isso. E no caso das crianças e adolescentes, existem sinais que a criança dá, aqueles que ainda não conseguem falar muito bem. Às vezes é uma irritação, dificuldade para dormir, né? A criança que já tinha passado da fase ali do xixi na roupa, por exemplo, ela às vezes regride, ou regride na fase de voltar a chupar a chupeta, não querer dormir sozinha, alguma irritação. Os maiores, às vezes, têm aquela dificuldade na escola, né? Começa a dar alguns sinais de desatenção, de dificuldade na escola. Algumas crianças demonstram muita irritação, é uma criança que está sempre muito irritada, muito nervosa, responde com raiva a algumas situações. Ela tem muita dor de barriga ou muita dor de cabeça, né? Começa a dar alguns sinais. A coisa até mesmo da sexualidade não apropriada para a fase de desenvolvimento. Ela fala coisas ou ela demonstra algumas situações que não são adequadas, não são próprias da idade. Então, são coisas que precisam ficar alertas, né? Os adolescentes, às vezes, a gente sabe que tem já maior facilidade para falar, mas ainda assim é um assunto muito difícil. Então, alguns demonstram isso também com dificuldade na escola, mas às vezes, em muitos casos, a gente tem situações de automutilação, né, o cutting, ou mesmo tentativas de suicídio, né, adolescentes que começam a ficar muito introspectivos, muito fechados, com muita dificuldade de se expressar, às vezes mudam até as vestimentas, as meninas começam a vestir roupas que se escondam de uma forma, né, mais... justamente para que fuja dos olhares, fuja, né, de um olhar que venha causar algum tipo de constrangimento para ela. Então, existem sinais, né? E a gente precisa estar muito atento a isso. Os idosos, que também é um grupo que a gente atende, né? São pessoas muito vítimas de negligências, né? No caso dos idosos, a gente tem uma situação muito grande de violência patrimonial, que também é algo que faz parte da violência doméstica, né? Aquele filho, e na maioria das vezes é o filho, né, que retém todo o dinheiro, todos os bens dos pais. E são situações que chegam para a gente, né? Também são grupos atendidos pelo Família Segura, né? A gente atende desde crianças e adolescentes, mulheres,
pessoas com deficiência, idosos e o público LGBTQIA+. São sinais que a gente de fora pode estar observando e tá ali, né, para dar um apoio, para talvez indicar para justamente ir no Família Segura. E ainda que a pessoa não queira por si só o acompanhamento, existem canais de denúncia que podem ser feitos inclusive de forma anônima, né? Canais a nível nacional que estão disponíveis para toda a população. Perfeito. A gente já vai conversar um pouquinho sobre esses contatos, Suelen. Peço licença novamente. E neste mês de férias escolares, o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba está com exposições abertas a todas as idades e tudo com entrada gratuita. Arte e cultura são elementos sempre presentes em Jacareí. O MAV, Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, segue com as portas abertas e com atrações para todas as idades. Hoje no MAV, nós temos todo o prédio ocupado por exposições. No piso superior, nós temos a exposição Cidadania e Resistência, que conta, a partir do nosso acervo, do acervo do museu, a trajetória e a salvaguarda das nossas folias de reis, jongo, catira, dessas tradições mais populares. É uma forma que a gente tem de manter viva a memória e salvaguardar essas tradições. Por isso, inclusive, o nome Resistência, que são tradições que resistem ao longo dos anos. Temos também a exposição Ocupação Indígena no Vale do Paraíba. Ela é um PROAC que nós recebemos, ela está desde o ano passado, vai ficar aí durante um bom tempo ainda, e ela trabalha muito a ocupação indígena dentro do Vale do Paraíba, a partir também do nosso acervo. Então, vocês vão poder ver, tem betá, lâminas, pontas de flecha, tigelas, trabalhando as descobertas arqueológicas no Vale do Paraíba. Além das visitações, o museu também recebe agendamentos escolares, visando enriquecer o ensinamento cultural para crianças e adolescentes. Lembrando que agora é obrigatório o uso de máscara, e a entrada é gratuita, e quando precisar também fazer agendamentos escolares, a gente pede que entre em contato com o nosso e-mail, que é educativo.mave@culturajacareí.sp.gov.br. O MAV agora também tem o seu próprio Instagram, vou convidar todos para nos seguir, é @mave.museu. O jovem, ele tem que entender que o espaço é dele também. É muito importante que ele venha até o espaço de museu, até o espaço expositivo, para ele poder entender a região onde ele está inserido. Isso é muito importante. Você tem que ter pertencimento daquilo onde você mora, da região, porque é um museu do Vale, é um museu de antropologia do Vale do Paraíba. Então, ele não é só de Jacareí, ele é do Vale. Então, você ter esse conhecimento da região e ter um conhecimento das culturas como um todo, eu acho que só fomenta cada vez mais, instiga cada vez mais a curiosidade. Todas as atrações referentes ao mês de julho você pode conferir nas redes sociais e no site da Fundação Cultural de Jacareí. E o recado da Selma, o museu também é nosso e a gente tem que ir lá prestigiar. E mudando um pouquinho de assunto, a CCR Rio-São Paulo e o Instituto CCR está com parceria com o projeto HELP e a Secretaria de Mobilidade Urbana de Jacareí, que realizam nesta quinta-feira, dia 21, das 3 horas da tarde até as 6 horas da noite, a ação Cantinho do Desabafo, com foco na saúde mental de pedestres que utilizam a passarela do quilômetro 161 da rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. No local será montada uma estrutura de acolhimento e orientações sobre a saúde emocional. Os pedestres serão abordados por voluntários e receberão cartinhas com mensagens positivas. O projeto é uma das ações que compõem o programa Caminhos para a Saúde, do Instituto CCR, responsável pela gestão de investimento social do Grupo CCR. E a gente volta a conversar com a Suelen Borretti, que é coordenadora do programa Família Segura. Suelen, a nossa conversa já está chegando ao fim. Infelizmente, o nosso tempo é muito pouco, Como a gente estava comentando aqui, é um assunto que dá para se estender, dá para a gente conversar muito. Mas, para quem ainda tem dúvida, quais são os principais contatos, tanto do Família Segura, ou também para denúncia, Para quem está passando por essa situação de violência doméstica ou observa uma situação de violência doméstica? Bom, o programa Família Segura atende as próprias pessoas em situação de
de violência, né? Nós não acolhemos denúncias para averiguação. Então, para o atendimento do Família Segura é importante que a própria pessoa em situação de violência vá até lá, nos procure. Ela pode fazer isso de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. A gente fica localizada na Avenida Major Acácio Ferreira, número 432, bem aqui na região central da cidade. O nosso telefone é o 3955-9180. E a gente pode dar as informações necessárias também por telefone. Para o serviço da Patrulha Maria da Penha, em situações de emergência, né, que precisem do apoio da Guarda Civil Municipal, a gente deixa como referência o telefone 153 para situações em que precise, né, do apoio da Guarda. E os canais de denúncia são canais de denúncia federal, né, federais, o Disque 100 e o Disque 180, que acolhe denúncias. Aí sim a pessoa pode ligar, inclusive de forma anônima, e denunciar situações de violência contra esses grupos que nós falamos. Todos eles acolhem essas denúncias e encaminham, né, para os órgãos competentes da cidade, inclusive delegacia ou os conselhos municipais de defesa dos direitos, que vão dar continuidade, né, à averiguação das denúncias. Ótimo. Sueli, muito obrigada pela sua presença. É sempre muito importante estar falando sobre esse assunto da questão da violência. Muito obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade e estamos à disposição. Qualquer coisa é só ir no Família Segura. Isso. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. É só acessar Facebook, YouTube e pesquisar TV Câmara Jacareí. Se cuide, até mais. Boa quinta-feira para você.